Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e hoje vamos falar sobre os 5 benefícios que você precisa saber sobre as coberturas de risco. Sim, as coberturas de risco que você pode contratar dentro dos planos da Quanta. O nosso convidado é o Wagner Oliveira, gerente de previdência da Quanta, que vai explicar e dar muitas dicas sobre o assunto. Wagner, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Maiara. É sempre um prazer estar aqui com você. Quero também agradecer a todos que nos escutam. Tenho certeza que nós teremos um bate-papo muito produtivo. Wagner, muitas pessoas não sabem o que são as coberturas de risco dentro da Previdência, né? Você poderia nos explicar brevemente o que são e para que servem? Esta realmente é uma dúvida muito comum, Maiara. E aí, para facilitar a compreensão de todos, basta imaginar as coberturas de risco como proteções extras que podem ser incluídas dentro do seu plano de previdência. Essas proteções ou seguros, eles são importantíssimos para cobrir 2 riscos sociais, por isso que é chamado de cobertura de risco, né? Primeiro, o risco de morte e segundo, o risco de invalidez total e permanente. E aí, Maiara, todos nós sabemos, que ao longo do nosso planejamento previdenciário, desde o momento da adesão até a nossa entrada em aposentadoria, nós corremos esses riscos. Então, caso uma invalidez ocorra no meio do caminho, por exemplo, ela pode comprometer a nossa capacidade de gerar renda. Isso vai impactar drasticamente o nosso planejamento previdenciário, Ele pode ficar comprometido, principalmente se o plano for um plano novo, e provavelmente ainda com um saldo baixo. Então a contratação dessas coberturas é fundamental para não ficarmos expostos a esses riscos. Ótima explicação, Wagner. Bom, agora existem inúmeras razões pelas quais devemos ter as coberturas de risco, E vamos destacar as 5 principais. Wagner, qual a primeira coisa, o primeiro benefício que a gente pode elencar que todo participante deveria saber sobre as coberturas de risco dentro da Previdência? Ótimo! Então vamos lá, Maiara. A primeira coisa que todos precisam saber é que o recebimento desta cobertura sempre será em forma de renda mensal. Ou seja, eu não estou falando aqui de uma indenização única, aquela paga de uma só vez, seja ao participante ou aos seus beneficiários. Essa já é uma característica do seguro tradicional, aquele de mercado, Não das nossas coberturas de risco dentro dos nossos planos de previdência aqui na Quanta. E aí, de repente, alguém que está nos acompanhando aqui, um participante, pode até pensar, bom, então é melhor eu fazer essa cobertura fora, contratar esse seguro fora, porque eu recebo tudo de uma única vez. Não, muito pelo contrário. Diante de um imprevisto, seja de invalidez ou morte, você ou os teus beneficiários vão precisar tanto de uma coisa quanto de outra. Tanto de uma boa indenização única para aquelas despesas emergenciais, quanto uma indenização paga em forma de renda, para manter o padrão de vida da família, os compromissos mensais. E além disso, algumas pesquisas já comprovaram que o risco de uma pessoa torrar, uma indenização nos primeiros anos, ela é muito grande. Então, sendo assim, uma cobertura complementa a outra, não anula a outra, Então, caso ocorrer esse imprevisto dentro dos nossos planos de previdência, o participante ou então os seus beneficiários vão receber uma consultoria e poderão escolher uma das 3 formas de renda disponíveis. Wagner, o segundo ponto que podemos destacar é que as coberturas de risco dentro da Previdência são dedutíveis por serem pagas em forma de renda, Como funciona essa dinâmica? Excelente pergunta, Maiara. Esse, sem dúvida, é um dentre tantos diferenciais dessas coberturas dentro dos nossos planos de previdência. Então, o seguro tradicional, aquele que paga uma indenização única, não possui o benefício de dedução fiscal no imposto de renda. Ou seja, o valor pago por esse seguro ao longo do ano não pode ser lançado na declaração de imposto de renda, a fim do participante usufruir da tão conhecida dedução fiscal, que é a redução de pagamento de imposto de renda, Então, como o imposto de renda é um assunto que interessa a todos nós, aqui está uma excelente notícia. Você também poderá deduzir no seu imposto de renda os valores que foram pagos para as coberturas de risco. Então,
Quando a Quanta disponibiliza o informe de rendimentos, né, ao final do exercício, você, participante, verá lá que as suas contribuições realizadas no ano para aposentadoria, elas se somam ali aos valores que você também contribuiu para as coberturas de risco, né? E você, o seu contador, poderá então lançar esses valores no código 36 lá no imposto de renda. Claro que você precisa declarar imposto de renda no formulário completo para usufruir dessa dedução, né? Então, ou seja, além daquela proteção frente aos riscos sociais que nós já falamos, né, você também reduz a mordida do leão. É um baita diferencial dessas coberturas em nossos planos. Perfeito, Wagner. A terceira coisa que muitas pessoas não sabem é que as coberturas de risco podem ser contratadas separadamente e também alteradas a qualquer momento, certo? Sim, podem ser contratadas separadamente. Por quê? Porque a gente entende que elas precisam ser moldadas às necessidades de cada participante. Cada um tem um perfil. Então, durante as nossas consultorias, esse é um dos pontos relevantes. Então, a gente precisa analisar o contexto do cooperado, né? O seu saldo projetado, a projeção de renda que ele terá, quanto tempo vai contribuir, se o participante ele tem filhos, se não tem, se tem outras coberturas no mercado. Enfim, nós fazemos uma consultoria completa para poder entender quais coberturas fazem sentido, né? E quais seriam os valores aí ideais para a contratação. E aí, Mayara, como você comentou, os nossos participantes eles podem ficar muito tranquilos, né? Pois a qualquer momento as alterações são permitidas. Ou seja, você pode aumentar a sua cobertura, você pode diminuir, você pode cancelar futuramente, se isso fizer sentido para você, né, frente à sua nova realidade de vida, enfim, você tem toda a flexibilidade para realizar essas alterações. Wagner, agora eu trouxe aqui uma pergunta que normalmente a gente ouve dos nossos participantes e eu gostaria de trazer como o quarto ponto a ser colocado aqui no nosso bate-papo. É o seguinte: mesmo após entrar em benefício, posso continuar com as coberturas de risco? Verdade, Mayara, eu mesmo já ouvi algumas vezes. E a resposta a essa pergunta é sim. Posso manter as coberturas mesmo depois de entrar em benefício, ou seja, mesmo depois de eu entrar em aposentadoria no plano de previdência aqui na Quanta, né? Qual é a grande vantagem? Bom, nós temos aqui pelo menos duas que eu considero. A primeira vantagem: eu mantenho essas proteções, essas coberturas que já foram acatadas pela seguradora, né? Então, normalmente essa entrada em aposentadoria ocorre aí entre 60 e 65 anos, isso depende da idade escolhida, né, pelo participante. Mas nós sabemos que muitas seguradoras não acatam mais o risco quando estamos falando aí numa idade muito avançada. E é nesse momento que os riscos estão ainda mais elevados, né? Então tá aqui a primeira vantagem, que é manter essas proteções, esses riscos já acatados pela seguradora. A segunda grande vantagem, né, que merece ser destacada, é que ao contribuir para a manutenção dessas coberturas de risco durante o período de benefício, né, da minha aposentadoria no meu plano de previdência, eu continuo usufruindo do benefício de dedução fiscal, né, que foi explicado anteriormente. Então eu continuo me beneficiando da redução de pagamento de imposto de renda. Então são dois pontos aí que eu considero muito relevantes, né? Merecem ser levados aí em consideração pelos nossos participantes. Bom, o quinto benefício que todos precisam saber e que gera muita dúvida nos participantes, por isso também a gente trouxe aqui, é sobre o pagamento da cobertura de invalidez e, na sequência, o pagamento da cobertura de morte. Você poderia nos explicar como são realizados? Claro, Mayara, vamos lá. Digamos que esse participante que está recebendo seu benefício mensal por invalidez, ele vem a faltar, né, alguns meses ou anos depois. Então, nesse momento, um outro aporte ele é realizado dentro do plano. Ele se refere à indenização da cobertura de morte, que esse participante também contratou, né? Ou seja, o saldo recebe mais um incremento. E aí os beneficiários indicados pelo participante lá na proposta, eles vão poder escolher a forma de renda que eles desejam, dentre as três disponíveis, né? Lembrando aí, Mayara, que em todos os casos, né, de entrada em benefício, seja o participante ou seus beneficiários, eles podem resgatar até 25% do saldo total e o restante sim converter em renda. Eu quero finalizar aqui também, Mayara, reforçando um benefício, ele merece ser destacado, que é a sucessão patrimonial.
Então, na falta do participante, os recursos previdenciários eles não ficam presos em inventário. Então, esse é um ponto que merece ser destacado aqui, porque várias linhas de investimento no mercado, né, ou imóveis, por exemplo, são inventariáveis. Então, esse é um diferencial importantíssimo dessa cobertura e dos nossos planos aqui na Quanta, né? Todos sabem que os nossos planos não têm finalidade lucrativa, são constituídos na modalidade de contas individuais, né, e não fundo mutualista. Então, até o último centavo será repassado aos beneficiários indicados na proposta, sem necessidade de entrar em inventário. Wagner, muito obrigada por participar conosco de mais um podcast. Eu tenho certeza que com as tuas explicações a gente conseguiu entender muito melhor como funciona e quais são os benefícios das coberturas de risco. Imagina, Maiara, o bate-papo foi muito bacana, eu que agradeço pelo convite e aproveito para deixar aqui um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Esse foi mais um podcast Quanta Pra Mim, um abraço e até o próximo!